Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 64, Melhor Sofrer no Bem, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Melhor sofrer no bem, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro, capítulo 3, versículo 17. Para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Emmanuel, nesse capítulo, mais uma vez nos faz refletir com esse belo texto, nos traz exemplos sobre o que seria sofrer no bem, de que forma nós fazemos do jeito errado, ou seja, fazendo mal, e nos ensina com toda a sua calma, com todo o seu carinho de sempre, mas com toda a sua lucidez também, quais os desvios que ocorrerão, quais os problemas que nós causaremos a nós mesmos por seguir o caminho do mal ao invés do caminho do bem. Fica bem claro isso nos 4 primeiros parágrafos, quando ele fala com exemplos de que para que consigamos recursos financeiros, muitas vezes adquirimos enfermidades, muitas pessoas trabalham em excesso sem descanso, elas se esforçam desnecessariamente por um recurso, como diz Emmanuel, que seremos compelidos a abandonar precipitadamente, porque sabemos que recursos financeiros não são levados para o outro plano quando estivermos novamente no plano espiritual, assim como também sensações da carne, prazeres também não serão eternos, também são efêmeros. A cólera também nos traz muitos danos ao nosso órgão físico,
ao nosso corpo para o qual nós trabalhamos aqui na Terra, né? A gula, a alimentação exagerada, né? Também causa vícios, também causa danos ao nosso corpo, ao nosso vaso carnal, como ele usa essa expressão. Então, são exemplos muito claros e realmente é a realidade de nós encarnados aqui no planeta Terra. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, a porta estreita, o número 5, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E é verdade isso, né? É muito mais fácil nós querermos atravessar a porta larga, porque é mais fácil, né? As paixões são numerosas, são muitos os desafios que nós temos que passar, e para passar pela porta estreita, nós temos que vencer nossas más tendências, nós temos que fazer nossas reformas íntimas, nós precisamos aprender a nos melhorar, né? Resumindo, eu acho que é isso. A melhora de nós mesmos é desafiadora e por isso que se chama de porta estreita. Mas é o jeito correto de se fazer, são desafios pelos quais nós precisamos passar. Mais um trecho do Evangelho nos deixa claro que todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, no capítulo 6, no Cristo Consolador, no número 2, né? Todas as misérias, todas as dores físicas, perdas inclusive de seres amados, nós encontramos consolação na fé do futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Continuando o texto diz assim: sobre aquele que ao contrário nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, nós temos que nos dar conta que nós temos uma vida futura, assim como nós já tivemos uma vida passada, e que o trabalho que nós fizermos hoje e também todos os sofrimentos pelos quais nós passarmos, eles têm um motivo, eles têm uma razão de ser, e nós precisamos aceitá-los, precisamos passar por essas situações sem reclamar, sem murmurar, né? Por que temer os percalços da senda clara do amor e sabedoria, como diz Emmanuel, né? Se teremos depois uma vida futura mais benfazeja, com benefícios, vamos dizer assim, pelo trabalho, pelo sofrimento pelo qual estamos passando agora, né? Emmanuel continua: gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas, né? Não há sofrimento que não tenha uma razão e não há sofrimento que não tenha um benefício mais tarde para nós. No capítulo 5 dos Tormentos Voluntários, 23, também do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla, ou seja, só felicidade, não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, o homem, pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, de que Emmanuel fala no início do texto, né?
em vez de procurar a felicidade nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, o homem se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E que coisa interessante! O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, naqueles primeiros parágrafos que Emmanuel nos diz o que nós procuramos e que na verdade não vai nos fazer bem, são esses tormentos que nós podemos evitar. Vocês não acham? Não concordam? Nós não precisamos passar por esses tormentos. No último parágrafo, Emmanuel nos diz que para aqueles que sofrem, para aqueles que criam para si tormentos voluntários, sempre vão provocar maldição e sombra. Mas ao contrário, para o servo que se trabalha, que se melhora, que cumpre o seu dever, se reserva um destino diferente. E tem um texto que eu li há poucos dias que é muito interessante porque ele nos dá vamos dizer assim, um alento, um auxílio, né? Para que possamos realmente realizar nossas tarefas com boa vontade. E ele diz assim: enquanto houver esperança, haverá força e coragem para superar os obstáculos. Feliz é aquele que não espera lamentando, segue o caminho firme no propósito da superação, alimentando a fé através da prece e com a certeza que a superação virá. Não há nada mais valioso aos olhos do Pai do que o esforço de seus filhos em não desistir. Por isso, levante-se, tenha coragem, equilibre os pensamentos no bem, pense positivamente, tenha propósitos e recorra sempre à prece sincera. Dessa forma, a superação chega. E para concluirmos esse capítulo, fiquemos com a música Alívio, de Tim e Vanessa, para a reflexão.